Em 1981, 4 moradores do condado de Plumas foram assassinados brutalmente. O caso nunca foi resolvido. Após o assassinato, a cabana foi totalmente lacrada. Sangue. Havia sangue no carro da Sue. Havia sangue na escada dos fundos. Havia sangue na... Moradores locais afirmam que Kaczynski mora há 18 anos em sua cabana no fim de uma estrada de terra. No meio da natureza selvagem, longe da civilização, 3 cabanas se tornaram um cenário para algumas das histórias mais perturbadoras que se pode imaginar. Em uma das cabanas, uma família foi massacrada enquanto as crianças dormiam a poucos metros de distância, completamente alheias à violência que acontecia ao seu redor. Um homem que vivia sozinho em uma região remota ficou tão paranoico que virou um dos foras da lei mais temidos do norte do Canadá. Por fim, um brilhante matemático deixou a sociedade e foi viver em uma cabana na floresta, onde planejou uma campanha de atentados à bomba que aterrorizaram os Estados Unidos por quase 20 anos. Cada uma dessas histórias começa com isolamento, mas o que aconteceu dentro dessas cabanas deixaria para trás assassinato, mistério e tragédia. Como sempre, apague as luzes, sente-se e aproveite. Nossa primeira história é um dos casos de assassinato não resolvidos mais notórios da história americana. Durante a madrugada de 12 de abril de 1981, um terrível quádruplo homicídio ocorreu no isolado resort de montanha de Keddie, Califórnia. Dentro da cabana, 28 membros da família Sharp e um amigo da família foram brutalmente assassinados em um ataque selvagem e inexplicável. Mais perturbador ainda, enquanto os assassinatos ocorriam, outras pessoas na cabana dormiam durante todo o ocorrido. Em meio ao caos, os investigadores descobririam mais tarde que Tina Sharp, de 12 anos, estava desaparecida. Mais de 40 anos depois, investigadores ainda não explicam totalmente o que ocorreu naquela cabana naquela noite. Voltemos, 5 meses antes da tragédia. Sue Sharp tinha acabado de se mudar de Quincy para o isolado resort de Keddie e se instalou na cabana 28 com seus 5 filhos, John, Sheila, Tina, Ricky e Greg. Na noite de 11 de abril, Justin Eason, de 12 anos, foi convidado para uma festa do pijama. Justin, sua mãe Marilyn e seu padrasto Martin Smart tinham se mudado recentemente para a cabana 26 bem em frente e tinham se tornado amigos de Ricky e Greg. As crianças mais velhas já tinham seus próprios planos. Sheila ia dormir na casa de uma amiga, enquanto John foi para Quincy com seu amigo de 17 anos, Dana Wingate, planejando voltar mais tarde naquela noite. Enquanto isso, Tina, de 12 anos, estava na cabana 27 ao lado, assistindo televisão, mas planejava voltar antes da hora de dormir. Na manhã seguinte, Sheila voltou para casa e no momento em que abriu a porta, soube que algo estava terrivelmente errado. Um cheiro nauseante enchia a cabana. Ao entrar na sala de estar, ela se deparou com uma cena de horror inimaginável. No chão estava seu irmão John, amarrado e coberto de sangue seco. Ao lado dele estava Dana, que também estava morta. Os dois pareciam ter sido amarrados juntos pelos pés. Então ela percebeu um cobertor amarelo cobrindo outro corpo. Em choque, ela fugiu da cabana, gritando por ajuda. O departamento do xerife do condado de Plumas foi inicialmente responsável pela investigação. No entanto, desde o início, erros críticos foram cometidos. Os investigadores não isolaram bem a cena do crime, causando perda de evidências importantes. Ainda mais impressionante, as autoridades levaram várias horas para perceber que Tina Sharp estava desaparecida. Dentro da própria cabana, as autoridades descobriram que todas as vítimas haviam sido amarradas com uma combinação incomum de esparadrapo e fio elétrico. Também acharam 2 facas de cozinha, uma com lâmina totalmente dobrada, um martelo, uma arma de chumbinho e um chumbinho no chão da sala de estar. Sue Sharp foi achada sob o cobertor amarelo, com roupas íntimas forçadas na boca. Uma bola de fita adesiva foi colocada em sua boca e presa com um cabo de extensão enrolado nos tornozelos e pernas. Sue Sharp e seu filho John Sharp foram brutalmente espancados com um martelo de unha e esfaqueados várias vezes. Dana Wingate também foi espancado, embora com um martelo diferente, mas acabou sendo morto por estrangulamento. Os investigadores concluíram depois que o sequestro de Tina provavelmente foi motivado por agressão sexual. Após interrogarem os filhos pequenos de Sue, Ricky e Greg, junto com Justin Eason, os 3 afirmaram que dormiram durante todo o ocorrido e saíram completamente ilesos. Mas havia um problema com essa explicação. Um casal em uma cabana próxima relatou ter sido acordado por gritos por volta de 1h30 da manhã. Mesmo assim, os meninos da cabana 28 disseram não ter ouvido nada. Enquanto os investigadores procuravam respostas, um homem logo chamou a atenção.
Martin Smart, o padrasto de Justin Eason, logo se tornou o principal suspeito devido a declarações contraditórias sobre seu paradeiro naquela noite. Em um relato posterior dado sob hipnose, ele afirmou ter visto Sue com 2 homens e forneceu descrições aos investigadores. Após novas entrevistas com Martin e sua esposa, as autoridades concluíram que eles não estavam envolvidos nos assassinatos. O caso ficou ainda mais confuso. Com o tempo, Justin Eason passou a mudar seu relato sobre aquela noite. Apesar disso, a polícia acabou descartando suas alegações e a investigação esfriou. Em 1984, um crânio foi encontrado a aproximadamente 48 quilômetros de Keddie. Meses depois, o autor de uma ligação anônima entrou em contato com o departamento do xerife do condado de Butte e disse que o crânio era de Tina Sharp. Uma busca na área revelou uma mandíbula e vários outros ossos. Testes confirmaram que os restos eram de Tina, e o que veio depois aprofundou ainda mais o mistério. O departamento do xerife do condado de Butte forneceu tanto a gravação original quanto a cópia de backup da ligação anônima para alguém das autoridades. Inexplicavelmente, as 2 gravações sumiram. Anos depois, outro acontecimento chocante surgiu. Após a morte de Martin Smart em 2000, seu terapeuta informou ao departamento do xerife do condado de Plumas que Smart havia confessado ter matado Sue Sharp. De acordo com o terapeuta, Smart afirmou que matou Sue porque ela estava incentivando sua esposa Marilyn a deixá-lo. No entanto, ele nunca identificou quem matou John, Dana ou Tina. Em 2016, os investigadores parecem ter conseguido outro avanço quando um martelo foi encontrado, correspondendo à descrição de um que Martin Smart afirmou ter desaparecido logo após os assassinatos. Segundo o xerife do condado de Plumas, o local onde ele foi achado indicava que foi colocado ali de propósito. Apesar de décadas de investigação, a verdade ainda é difícil de alcançar. 4 décadas após os assassinatos de Keddie, investigadores ainda não estão mais perto de resolver o caso do que na noite dos crimes. Entre evidências ignoradas, depoimentos conflitantes e pistas não esclarecidas está a verdade. Mas, com o passar dos anos, parece cada vez mais improvável que alguém seja responsabilizado. Michael Eugene Oros, também chamado Chesley Free Mike, já foi considerado um dos criminosos mais infames do Norte. Ele era um andarilho americano que, durante a década de 1970, buscou uma nova vida no remoto noroeste do Canadá, onde caiu gradualmente na paranoia, no isolamento, em furtos e, por fim, no assassinato. Oros se estabeleceu em uma cabana abandonada às margens do rio Chesley, situada a 50 quilômetros da comunidade de Telegraph Creek. Ele adotou o nome Chesley Free Mike e passou os anos seguintes completamente isolado do mundo, vivendo sozinho em meio à natureza selvagem. Mesmo com um grave declínio mental, ele virou lenda entre caçadores de peles, pilotos e indígenas, sendo temido e respeitado pelos moradores locais por suas habilidades de sobrevivência na selva. Porém, ele ficou muito possessivo com a selva onde vivia, convencido de que tudo ali lhe pertencia por direito. Ele era conhecido por deixar mensagens, símbolos e avisos perturbadores por onde passava. Ele afirmou que agentes do governo sobrevoavam a selva em aviões para pulverizar drogas que o castrariam. Seu comportamento cada vez mais estranho e o saque de acampamentos e cabanas o tornaram impopular, levando à sua expulsão da região de Telegraph Creek. Após se mudar para a região próxima ao Dease Lake, muitos acreditavam que Oros estava mergulhando cada vez mais na loucura. Mais tarde foi revelado que ele sofria de esquizofrenia paranoide severa que foi intensificada por seu completo isolamento e ausência total de medicação. Esse perigoso estado mental não tratado levaria ao assassinato. Tudo começou em 31 de julho de 1981, quando o piloto Dave Wiebe foi contratado por um caçador de peles conhecido como Gunther Hans Lishi para deixá-lo no lago Rustigola com um voo de retorno marcado para 41 dias depois. Lishi tinha materiais e suprimentos para construir uma cabana que ficava a apenas 100 metros de onde Oros estava morando na época. O que aconteceu depois é desconhecido, mas quando Wiebe voltou para buscar Lishi em 10 de setembro, encontrou a cabana inacabada e Lishi não estava em lugar nenhum. Ao procurar seu passageiro, Wiebe encontrou Oros usando as roupas de Lishi. Quando Wiebe perguntou sobre Lishi, Oros disse que não o conhecia.
Na verdade, ele havia atirado nas costas do alemão e jogado seu corpo perto da margem do lago Rustigola, embora seus restos esqueléticos só fossem encontrados em 1985. Em 1982, Oroz foi preso sob suspeita do assassinato de Lishi. No entanto, ele parecia um louco, não cooperava e cuspia nos policiais que tentavam contê-lo. No final, ele foi absolvido e solto de volta na natureza. Após sua libertação, Oroz descobriu que a RCMP havia sacrificado 2 de seus cães, o que só aumentou seu desprezo pela polícia. Em março de 1985, a polícia procurou Oroz novamente depois que uma cabana no Lago Talcott foi saqueada e itens foram roubados. A RCMP o localizou e pretendia cercá-lo, mas antes que pudessem prendê-lo, ele emboscou os policiais por trás das árvores e atirou fatalmente no pescoço do cabo Michael Buday. Logo em seguida, o policial Gary Rogers revidou, matando Oroz instantaneamente com um tiro na testa. Depois, divulgaram a imagem chocante do caçador morto. Foi descoberto que Oroz já havia puxado o gatilho quando foi baleado, porém sua arma falhou e o projétil não foi disparado. A decisão de Oroz de se mudar para a região selvagem certamente contribuiu para seu colapso psicológico, e sua vida e crimes estavam profundamente ligados à sua grave doença mental e ao isolamento extremo na cabana. Isso mostra que viver isolado em uma cabana, considerado um estilo de vida idílico por muitos, pode ser fatal para alguns. Poucos desperdiçaram tanto potencial quanto Ted Kaczynski. Um gênio certificado com um QI de 167, ele entrou em Harvard com apenas 16 anos e mais tarde se tornou o mais jovem professor assistente em fase de efetivação da história do Departamento de Matemática da UC Berkeley. Mas em certo momento, esse intelecto notável tomou um rumo sombrio. Durante seu período na universidade, Ted foi submetido ao programa MKUltra, experimento de controle mental do governo dos Estados Unidos, que muitos ligam aos seus atos de terrorismo. Falamos mais sobre isso em outros vídeos. Abandonando o trabalho acadêmico, Kaczynski se isolou em uma cabana na natureza selvagem de Montana, onde seu ódio crescente pela sociedade moderna o transformaria em um dos terroristas domésticos mais notórios dos Estados Unidos. De uma cabana construída com as próprias mãos perto de Lincoln, Montana, ele organizou uma série de atentados que aterrorizou os Estados Unidos por quase 20 anos. Em 1971, Ted deixou a casa dos pais em Lombard, Illinois, e se mudou para a cabana isolada. A princípio, seu objetivo parecia simples. Ele queria viver uma vida autossuficiente, sem eletricidade ou água encanada. Ele se sustentava com bicos e ajuda financeira da família, mas a solidão não lhe trouxe paz. Parecia alimentar seu ressentimento. Já em 1975, Ted ficou cada vez mais irritado com projetos de desenvolvimento local próximos à sua propriedade. Logo, essa raiva começou a se transformar em atos criminosos. Ele praticou sabotagem, incendiando e armando armadilhas em canteiros de obras próximos à sua cabana, e segundo os vizinhos, sua hostilidade foi ainda além, com relatos de que ele atacou e envenenou os cães de estimação deles. Mas isso era só o começo. Em 1978, Kaczynski chamou a atenção do FBI depois que uma bomba caseira primitiva explodiu na Universidade de Chicago. O que começou como um único ataque, logo evoluiu para algo muito maior. Nos 17 anos seguintes, Ted enviou uma série de bombas cada vez mais sofisticadas para pessoas e instituições que ele acreditava estarem promovendo a tecnologia moderna e prejudicando o mundo natural. As consequências foram devastadoras. 3 pessoas foram mortas, quase 2 dúzias de outras pessoas ficaram feridas, e milhões de americanos passaram a conhecer um novo nome que dominou as manchetes em todo o país, o Unabomber. Ao longo dos anos, os projetos de bombas de Ted ficaram mais sofisticados. Muitas tinham as iniciais FC, que ele depois revelou ser Freedom Club, ou Clube da Liberdade. Mesmo com uma das maiores investigações da história do FBI, ele sempre ficou à frente das autoridades. As bombas dele eram cuidadosamente construídas para evitar detecção. As pistas que ele deixava frequentemente enganavam os investigadores, e por anos ninguém sabia quem ele era. Mas por fim, como muitos criminosos, Ted cometeu um erro crítico. Em 1995, ele enviou um manifesto de 35 mil palavras expondo suas crenças e explicando o que via como os perigos da sociedade moderna.
Ele se ofereceu para parar sua campanha de atentados se o New York Times ou o Washington Post concordassem em publicá-lo. A proposta gerou um debate intenso. Muitos questionaram se as autoridades deveriam sequer negociar com um terrorista. No final, o diretor do FBI, Louis Freeh, e a procuradora-geral, Janet Reno, aprovaram a publicação do manifesto na esperança de que alguém pudesse reconhecer o autor. Essa decisão mudaria tudo. Após a publicação do ensaio no Washington Post, milhares de leitores contataram os investigadores com possíveis pistas. Uma pista chamou atenção imediatamente. A pessoa que reconheceu o estilo de escrita não era um ex-colega, um vizinho ou um investigador. Foi o próprio irmão de Ted. David Kaczynski entregou cartas, documentos de Ted e, o mais importante, revelou aos investigadores onde ficava sua cabana isolada. A caçada estava quase no fim. Em 3 de abril de 1996, os investigadores chegaram à propriedade e prenderam Ted. Na cabana, encontraram diários das atividades, materiais para fabricar bombas e uma bomba ativa pronta para ser enviada pelo correio. Após quase 2 décadas de atentados à bomba, assassinatos e uma das mais longas caçadas da história do FBI, Ted Kaczynski finalmente havia sido capturado. Um grande júri federal o indiciou em junho de 1996 por 10 acusações relacionadas ao transporte, envio e uso de bombas. Em 22 de janeiro de 1998, ele se declarou culpado de todas as acusações e recebeu prisão perpétua. Mas a história da cabana não terminou aí. Após sua sentença, Ted presenteou Charlotte Holman com a Estrutura, uma ativista contra a pena de morte que o ajudou a evitar a sentença de morte. O governo dos Estados Unidos recusou-se a permitir que ela ficasse com a cabana. Em vez disso, a cabana foi leiloada e o dinheiro arrecadado foi destinado às vítimas da campanha de atentados de Ted. Hoje, a cabana permanece em exibição no Museu da Experiência do FBI, na sede do FBI em Washington, D.C. Ela segue como um sombrio lembrete da violência que já foi planejada entre aquelas paredes. Notavelmente, a pequena cabana sobreviveu ao homem que a tornou infame. Em 2023, Ted Kaczynski morreu após se enforcar em sua cela de prisão com um cadarço. Ainda assim, a cabana permanece. Uma pequena estrutura de madeira que se tornou o quartel-general de uma das campanhas de terrorismo doméstico mais notórias da história americana.